Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, vamos abrir o nosso bate-papo político nesta sexta-feira, falando sobre um assunto que interessa a milhares e milhares de pessoas, os segurados da Previdência Social. Os golpistas estão agindo com força pelas redes sociais ou por meio de ligações telefônicas para aposentados e pensionistas, se passando pelo INSS e roubando dados pessoais. Quem chega com essas informações é o nosso correspondente Carlos Silva. Os espertalhões estão de olho na agenda e no bolso dos beneficiários da Previdência Social. Seja pelas redes sociais ou por ligações telefônicas, os golpes continuam sendo desenhados e executados. Diante de muitas queixas sobre ligações estranhas que chegam para os segurados, o INSS voltou a alertar que golpistas estão ligando para os aposentados fazerem a prova de vida online por causa da pandemia e se aproveitam para surrupiar dados pessoais e bancários que os levam a transtornos e contratempos. Os golpistas, ao fazerem essas ligações, falam todos os dados pessoais e em seguida é enviada uma mensagem por WhatsApp pedindo para que o aposentado envie uma foto de um documento para finalizar o processo. Com a jogada criminosa, o INSS faz o alerta. Caso os segurados recebam esse tipo de ligação, desliguem o telefone e não forneçam nenhuma informação. E mais importante, o INSS não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida. O Instituto Nacional do Seguro Social avalia que esse golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria facial, realizada por meio de aplicativo. Os segurados devem ficar bem atentos. Os beneficiários também podem receber um e-mail, um SMS, uma carta ou ligação do INSS, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento. Meu INSS, Central de Atendimento 135 ou SMS, identificado como 280-41. Com informações dos bastidores da Previdência Social, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. E sobre esse assunto que é tão importante para os segurados da Previdência Social no Ceará, eu trago hoje no Jornal Alerta Geral o professor Paulo Bacelar, advogado da área previdenciária, que sempre está conosco aos sábados para responder às suas dúvidas sobre benefícios previdenciários. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, sempre é importante que os aposentados, os pensionistas, os segurados da Previdência Social fiquem desconfiadas quando recebem uma promessa, uma ligação ou um canal de ligação que signifique facilidade, porque nessa vida não há facilidade. Sempre estão de plantão os golpistas que querem surrupiar dados, informações e dinheiro dos beneficiários da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, bom dia. Bom dia, Luciano. É exatamente isso. Eu tenho como exemplo, agora, nessa última semana, uma cliente nossa do escritório, que teve seu benefício concedido, e a filha dela me ligou dizendo que tinham ligado do Itaú, que era para ela fornecer algumas informações, porque para liberar o dinheiro dela que tinha sido do Itaú. Quando eu fui olhar no sistema, eu vi que ela não era do Itaú o benefício dela, para você ter ideia. O benefício dela não era no Itaú, era em outro banco. E eu falei para ela que realmente era um golpe. Ela até falou que a mãe dela ficou desconfiada, desligou o telefone, e eu só fui confirmar isso. E eu verifiquei exatamente que era um golpe. E a postura da minha cliente na hora de desligar o telefone é exatamente essa que a gente acabou de ouvir, que é a melhor postura. Começou a falar sobre banco, sobre empréstimo, sobre se o benefício saiu, preciso de informações para poder liberar. Isso não pode mais, a gente não pode mais se deixar cair por isso. É só desligar o telefone, Luciano.
Ouviu isso, desliga o telefone, pronto, acabou, fica mais tranquilo. Professor Paulo Bacelar, com frequência chegam também perguntas à produção do Jornal Alerta Geral sobre pessoas que têm os dados pessoais usados pelas instituições financeiras para fins de empréstimos consignados. Quando acontece um caso desse, que o dinheiro cai na conta do beneficiário da Previdência Social, mesmo sem o empréstimo ter sido solicitado, qual é a recomendação para essas pessoas, para esses segurados da Previdência Social? Primeiro ela precisa abrir um BO, um boletim de ocorrência, registrar na ouvidoria do INSS pelo telefone 135 e procurar um advogado para entrar com a ação de danos morais contra esse banco que fez esse empréstimo consignado sem a permissão dela. Nós também temos clientes dessa forma, nós vimos os documentos que o banco informou na justiça, fotos com a RG, com a foto toda apagada, totalmente diferente da original do nosso cliente. Então, eles fazem realmente essa forjada de documentos e não sei como que eles conseguem isso, Luziano. Por isso que essa questão da senha do meu INSS é muito importante, que ela preserve, porque se uma pessoa entrar com a senha do meu INSS, no meu INSS de alguma pessoa que tem um benefício concedido, a documentação está toda ali. O processo ele está disponível para qualquer pessoa que tenha a senha acessar e baixar ali RG, CPF, endereço, número de benefício, tem tudo ali no benefício. Então, é importante que a gente sempre faça a senha e bote um e-mail, telefone nosso, para que a gente possa receber qualquer, nosso que eu digo, do segurado, para que ele possa receber qualquer informação quando alguém tentar burlar esse tipo de coisa. Professor Paulo Bacelar, o Ministério Público Federal volta a receber denúncias e provavelmente abra nova investigação para apurar as responsabilidades de quem vaza os dados pessoais dos beneficiários da Previdência Social, porque muitas vezes, antes mesmo de receber o primeiro benefício, a primeira aposentadoria, o segurado já recebe, a segurada já recebe uma ligação de um intermediário, de uma instituição bancária, com os dados sobre limites que essa pessoa tem para contratar um empréstimo consignado. Nesse caso, de quem é a responsabilidade pelo vazamento dessas informações? É do INSS? É da Dataprev? Como chegar a essa situação para preservar os direitos dos segurados da Previdência Social do ponto de vista da privacidade das informações pessoais? Luziano, para o segurado é difícil ele fazer alguma coisa. Realmente isso são números que a gente não sabe de onde vem, não sabe se tem interferência de servidor do INSS, de bancos. Existe aí, os bancos dizem que tem a informação com direito da transparência, né? Então, eu mesmo já recebi ligações de banco perguntando onde é que ele conseguiu meu telefone, eles disseram que foi o banco que informou. Então a gente não sabe realmente quem é que fornece essas informações. Agora, é importante também que o benefício que é concedido, ele já vem bloqueado para empréstimo. Então, mesmo que alguém tente fazer empréstimo, o benefício já vem com o empréstimo bloqueado, com o sistema bloqueado para empréstimo. Para ela fazer o empréstimo, ela precisava entrar no INSS, solicitar o desbloqueio do empréstimo para poder alguém fazer o empréstimo no nome dela. Outro assunto na área da Previdência Social, professor Paulo Bacelar, que chama a atenção de quem quer um BPC. O presidente Jair Bolsonaro sancionou há poucos dias a Lei 14.176 de 2021, que altera regras para a concessão do benefício de prestação continuada BPC e regulamenta o auxílio inclusão, previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que até então não havia sido criado. A lei, publicada no Diário Oficial da União, é originária da medida provisória 1023, aprovada no mês passado pelo Congresso Nacional, e aumenta para meio salário mínimo a renda mensal per capita máxima necessária para as pessoas terem acesso ao BPC. O que significa essa mudança para milhares e milhares de pessoas, professor Paulo Bacelar? Significa uma mudança muito grande, Zanô. Até 2019 saiu uma medida provisória também, que tinha mudado para, quando fosse em 2021, a renda per capita familiar ia ser mudada de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Isso quer dizer o quê? Que numa família com 4 pessoas, se tiver uma pessoa com um salário mínimo, para um benefício dar certo, sem outras flexibilidades, para um benefício dar certo, numa família de 5 pessoas é que teria que ter direito, uma pessoa só com salário mínimo, porque aí teria que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, uma família teria que ter 5 pessoas no grupo, para um deles receber salário mínimo e poder a renda ser menor do que 1/4 do salário mínimo.
Isso tinha uma medida provisória em 2019, que ia ser alterada em 2021 para meio salário mínimo. Então, quer dizer, duas pessoas com um salário, uma pessoa só com salário mínimo, a outra já teria direito ao BPC, uma vantagem muito grande e justa. Agora, essa medida provisória de 2019 foi cessada, em 2021 isso não foi aprovado, em 2021 continuou 1/4 do salário mínimo. O presidente Bolsonaro emitiu uma nova medida provisória em dezembro de 2020, mantendo 1/4 de salário mínimo para 2021, e agora uma nova medida provisória, flexibilizando mais uma vez para meio salário mínimo, mas não é uma troca. Continua 1/4 do salário mínimo, a renda familiar per capita menor, tem que ser menor do que 1/4, porém, pode virar meio salário mínimo, mas tem requisitos. Era diferente de uma troca de uma pela outra. Pode virar meio salário mínimo se tiver alguns requisitos, como doença grave, dependendo da gravidade da deficiência, os graus de deficiência e também da questão da vida miserável, o critério de miserabilidade daquele segurado que está pedindo. O BPC é pago no valor de um salário mínimo a idosos a partir de 65 anos de idade e a pessoas com deficiência de qualquer idade de baixa renda. Agora, um detalhe, para você não se apressar. Essa mudança que o professor Paulo Bacelar acaba de comentar entra em vigência somente em 2022. Professor Paulo Bacelar, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e dizer aos nossos ouvintes que você já nos confirma presença neste sábado no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria para responder a dúvidas e esclarecer aos nossos ouvintes sobre benefícios da Previdência Social. Obrigado, Zenô. Estaremos aqui sábado para responder as perguntas do programa Nos Caminhos da Aposentadoria. E daqui a pouco tem a presença do jornalista Beto Almeida para falar sobre a agenda política que mexe com o seu cotidiano. Em 1 minuto. Alerta Geral. Olá, ouvinte, já estamos de volta aqui no Jornal Alerta Geral, agora com as boas informações na área da saúde da região do Sertão Central. O Carlos Silva tem outra notícia sobre a mobilização do secretário da Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto, e do prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, sobre a agenda para a instalação dos cursos de Medicina e Enfermagem da UES. Carlos Silva. O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, do PDT, e o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, acertam uma agenda de atividades para a aceleração das medidas voltadas a agilizar a implantação dos cursos de medicina e de enfermagem no município. A nova etapa dessas articulações é a visita na próxima terça-feira do secretário Dr. Cabeto à região do Sertão Central para conhecer o terreno de 100 hectares em Quixeramobim, destinado à sede do campus avançado da Universidade Estadual do Ceará, UES. Os cursos de medicina e enfermagem, com o primeiro vestibular programado para janeiro de 2022, nascem em uma parceria do governo do estado, UES e Prefeitura de Quixeramobim. O secretário estadual de Saúde classifica o curso de medicina como âncora no distrito de saúde a ser implantado no Sertão Central. O prefeito Cirilo Pimenta, em entrevista ao jornal Alerta Geral, antecipou que o município prepara a estrutura física com a cessão de prédios para as aulas do primeiro semestre dos cursos de medicina e enfermagem. Cirilo expõe ainda otimismo com as transformações que podem acontecer no cenário econômico e social de Quixeramobim a partir da implantação dos cursos universitários e fortalecimento das ações na área da saúde. Serão construídos edifícios para as pessoas que vierem de fora estudar. Vamos construir uma cidade universitária, uma cidade de negócios também, que será intermediada nessa parceria pública-privada, comemora Cirilo, que se prepara para na próxima terça-feira receber o secretário de Saúde do Estado. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A boa notícia, jornalista Beto Almeida, precisa ser comemorado e o prefeito Cirilo Pimenta não esconde o entusiasmo com essa articulação do governo do estado, com o governo do estado, para a implantação dos cursos de medicina e enfermagem na cidade de Quixeramobim. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. O impacto, Luzenor, de uma notícia dessa
além do otimismo criado, da expectativa gerada em torno da movimentação, da chegada de uma instituição de ensino superior, para além dessa notícia boa, tem os fatos reais, os fatos concretos que tornam essa expectativa ainda mais aguardada. É que uma universidade é um dos chamados, vamos dizer assim, um dos atores capazes de promover ainda mais o desenvolvimento socioeconômico de uma região, melhorando, inclusive, o índice de desenvolvimento humano municipal. Eu estou falando isso não apenas de ouvir falar, eu estava olhando, fazendo consultas sobre qual é exatamente o impacto que instituições de ensino superior causam nos municípios. Existem estudos sobre isso, apontando, Luzenor, que tem uma melhora na qualidade de vida, que tem uma melhora nos serviços de saúde, na longevidade das pessoas, no nível de educação e de renda. São esses setores que formam a complexa avaliação do que se entende pelo IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, isso é um cenário que se coloca real, que está logo ali. Quando o prefeito Cirilo Pimenta nos falou aqui em entrevista, por exemplo, que já trabalha com a hipótese de ter vestibular em 2022, isso significa dizer que nós não estamos falando de um futuro distante, nós estamos falando de um presente já. E imagina você, Beto Almeida, o frenesi entre investidores de diferentes áreas que querem desembarcar em Quixeramobim. Afinal, com esse distrito de saúde anunciado pelo secretário Dr. Cabeto, o ambiente de negócio se torna ainda mais amplo e mais atrativo. Sem sombra de dúvida, o índice de negócio se torna atrativo, a cadeia produtiva, logística de um município como Quixeramobim tende a crescer, se tornar ainda mais profissional, mais pessoas tiram proveito disso. Para ter todo esse desenvolvimento vai precisar de profissionais cada vez mais qualificados, de gente que vai em busca de aprimoramento profissional, que vai melhorar a sua educação. Então, assim, é um ciclo altamente virtuoso, que todos ganham. Não há uma só segmento, uma só pessoa, o que ganha o segmento político, ganha a gestão pública, ganha o cidadão comum, ganha o comerciante, enfim, é uma notícia, Luzenor, para realmente ser comemorada. E você, a gente fica satisfeito porque nós demos essa boa notícia em primeira mão, aqui na entrevista com o doutor Cabeto, que foi repercutida em todo o estado e precisa ser repercutida mesmo. Vamos mudar a agenda, jornalista Beto Almeida, porque na pauta entra aqui o pleito eleitoral de 2022. Os bastidores políticos do maciço do Baturité registram mais aquecimento em articulações sobre pré-candidaturas e candidaturas para 2022. Sátrio Salles chega agora, de volta ao bate-papo político. Os bastidores políticos nos municípios da região do maciço de Baturité começam a respirar as eleições de 2022. O movimento entre lideranças municipais, políticas e partidárias é no sentido da definição de apoio à candidatura à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. A construção destas alianças é o primeiro desenho para o pleito municipal de 2024. A agenda de articulações chama a atenção para as conversas sobre a possível desincompatibilização do prefeito de Redenção, Davi Benevides, que é filiado ao PDT para concorrer à Assembleia Legislativa. Discreto a antecipar os fatos, Davi, ao ser questionado sobre uma possível candidatura de deputado estadual, prefere falar sobre o projeto do pai, Mauro Filho, de disputar o governo do estado. Integrante do grupo político do ex-governador Ciro Gomes, desde o final dos anos 80, Mauro sempre sonhou com uma candidatura majoritária, mas a única oportunidade que teve foi em 2014, quando concorreu ao Senado, sendo derrotado pelo tucano Tasso Gereissati. E com as articulações para 2022, Mauro se coloca como pré-candidato, mas enfrentará outros nomes do PDT, como Isolda Sela e Roberto Cláudio. O cenário de pré-candidaturas ao Palácio da Abolição já tem também citações ao nome do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, do PDT. Quanto à pré-candidatura de deputado estadual, o filho de Mauro, Davi, prefeito de Redenção, terá o guarda-chuva do pai para conquistar colégios eleitorais na região do maciço de Baturité. Com informações da Rádio FM 89.5, para o Jornal Alerta Geral,
Sátiro Salles. É uma nova geração que está entrando aí na política estadual, como no caso do prefeito de Redenção, Davi Benevides, jornalista Beto Almeida, que exerce o segundo mandato e nos bastidores políticos da região do Maciço do Baturité está nas ruas a informação sobre a desincompatibilização de Davi para disputar em 2022 um mandato de deputado estadual. Jovem, perfil dinâmico, expert aí na gestão pública com a ajuda do pai, Mauro Filho. Ou seja, o Davi Benevides, Luzenor, é da nova geração que, lógico, caminha de olhos voltados para sempre cargos cada vez mais altos, futuros dentro da gestão e da administração municipal. O início da carreira política como prefeito de Redenção lhe dá esse embasamento. Não à toa ele procurou, inclusive, já se articular politicamente como? Chegando à presidência da Associação dos Municípios do Maciço de Baturité. O biênio dele, Luzinor, 2021-2022, ou seja, um período estratégico. E ele sabe, de forma muito cautelosa, diz que, por enquanto, ele trabalha com o propósito de dar continuidade ao projeto político do pai. Só que o projeto político do pai está atrelado ao dele e vice-versa. Se ele alavanca o projeto político do pai, ótimo, ele também está alavancando o projeto dele. Ele está numa reunião, numa região que também é estratégica do ponto de vista eleitoral, não apenas para ele que é prefeito, não apenas para ele que é a situação, mas também para a oposição. A oposição também está de olho. E quando você fala sobre o pai, o deputado federal Mauro Filho, né, que se coloca como pré-candidato ao governo do estado, tendo dentro do PDT outros nomes como Roberto Cláudio e a própria Isolda Sela, atual vice-governadora. E o nome mais recente, que é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, que se movimenta sem essa pretensão de disputar o governo do estado, mas acaba, como nós falamos na quarta-feira durante a entrevista do Evandro Leitão aqui no Alerta Geral, aparece pela visibilidade que tem, pelo poder que comanda, como uma das referências na política e opção ao governo do estado. Tem mais, Beto Almeida, movimentação nas articulações políticas sobre a disputa pelo governo do estado e também a vaga ao Senado, agora com Carlos Silva. Com um ano de antecedência, pré-candidatos às eleições de 2022 começam a intensificar movimentos na Grande Fortaleza e no interior do estado. A corrida pelas 3 vagas majoritárias, governador, vice-governador e senador, antecipam o debate entre os dirigentes partidários. A corrida pelo governo do estado tem hoje como pré-candidatos o capitão Wagner, aliado do presidente Jair Bolsonaro, e pelo PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o secretário de Planejamento Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão. Mauro sonha há 20 anos com o governo do estado, mas nunca chegou a ser cogitado como candidato. Mas ao passar dos 60 anos de idade, acha que agora chegou a vez de concorrer ao Palácio da Abolição. O PSD, abrigo da família do ex-vice-governador Domingos Filho, é aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo mantém namoro com o governador Camilo Santana na tentativa de entrar na chapa majoritária. A incerteza do cenário deixa também dúvidas sobre o futuro do governador Camilo Santana, que tem força e popularidade para disputar o Senado. Camilo já se antecipou, porém, para dizer que não há projeto pessoal, mas sim de um grupo, e a prioridade é a continuidade do atual modelo administrativo do estado. Quanto ao PSDB, o senador Tasso Gereissati aparece como pré-candidato a presidente da República, mas não descarta uma candidatura à reeleição. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Tudo nesse momento é conversa, é diálogo, é articulação, movimentação, jornalista Beto Almeida, mas todo o cenário de indefinição. Afinal, estamos há 1 ano para as convenções que irão escolher em julho do próximo ano os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado, ao governo do estado e à presidência da República. Mas naquela história de quem
Madruga, Deus ajuda, os atores dessas cenas estão em campo para ocupar os espaços. E principalmente a oposição, Luciano, porque a gente não pode esquecer o seguinte, a oposição teve resultados expressivos agora nas eleições municipais aqui em Fortaleza, e eles já sabem que precisam ampliar esses espaços de ocupação no interior do estado, nas regiões do interior do estado. Estiveram bem no Cariri, em alguns municípios da região metropolitana. Então, isso, naturalmente, adianta o processo pré-eleitoral. Vamos já entrando na reta final do bate-papo político. O sindicato denuncia que oficiais de justiça são compelidos a cumprir de forma presencial mandados não urgentes. Carlos Silva, volta aqui no Alerta Geral. O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará, Sindojus-CE, denunciou por meio de nota que servidores da área estão sendo compelidos a cumprir de forma presencial mandados não urgentes. A entidade relata que a morte, no dia 11 de junho, do oficial de justiça Geraldo Leite Pereira, conhecido como Veriga, por complicações da Covid-19, trouxe à tona uma situação que vem sendo denunciada pelo sindicato, mas que continua ocorrendo de forma recorrente. Alguns magistrados, segundo nota do Sindojus, têm determinado de forma indevida e reiterada o cumprimento presencial de mandados não urgentes, em desconformidade com as normas vigentes neste período de pandemia. A nota destaca ainda que a entidade entrou com um pedido de providências junto à Corregedoria Geral da Justiça do Ceará sobre as condutas equivocadas de alguns magistrados e pediu fiscalização para que as normas sejam respeitadas. Segundo o presidente do Sindojus, Wagner Venâncio, o Tribunal de Justiça não pode mais adiar a realização de concurso público como medida para evitar essas situações e, ao mesmo tempo, os prejuízos para os jurisdicionados. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Sem oficial de justiça, não há cumprimento de mandados e quem sofre, jornalista Beto Almeida, são as pessoas que precisam ter os seus processos, as suas ações julgadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Luciano, isso fica claro, assim, dentro daquela campanha do Sindojus, do sindicato, onde eles trataram de como os oficiais de justiça estão sobrecarregados para cumprir os mandados, a entrega desses mandados. Então, o concurso público é o que está nesse pano de fundo dessa questão toda. Ou o Tribunal de Justiça explica e justifica por que não contrata, por que não realiza o concurso, ou não aproveita os que estão ainda dentro daquele prazo do concurso para os quais eles foram aprovados, novos oficiais de justiça, ou essa situação vai se perdurar. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, quero convidar a você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, a nos acompanhar neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com a participação do professor e especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. São muitas informações, orientações e esclarecimentos para quem tem dúvidas na área da Previdência Social. A você, Beto Almeida, um grande abraço, bom final de semana. Um bom final de semana para todos vocês e até segunda que a gente está aqui, se Deus quiser.